Oi, pessoal, como vocês estão? Esse vídeo que eu estou gravando é somente para orientá-los a responder o portfólio, certo? Eu havia enviado alguns vídeos explicativos sobre o Simple Past e Past Continuous. O que seria o Simple Past? Complete the actions, habits and facts in the past, ou seja, atos que foram completados no passado ou hábitos ou fatos que aconteceram no passado. O past continuous foram ações que foram interrompidas no passado, certo? Aqui tem um exemplo. I went to the cinema yesterday. Eu fui ao cinema ontem, ok? Agora no past continuous. O past continuous, ele vem com o verbo to be, né, no passado, e o verbo principal que acrescenta o ing, que foi, eu estava assistindo TV quando o telefone tocou. Então, ele estava fazendo alguma coisa e aí aconteceu algo que a ação foi interrompida no passado, certo? Os verbos do Simple Past, eles acrescentam ed nos verbos regulares. Já os irregulares, eles são, né, a forma dele. Mas até vocês se acostumarem com os verbos, eu oriento vocês a pesquisarem no Google para ajudá-los. Ou pegar um dicionário, quem tiver dicionário em casa. Como que é a forma do Simple Past? Primeiro vem o sujeito, depois o verbo no passado, depois o complemento. Vamos ver a estrutura dele. She watched TV last night. Ela assistiu TV essa noite. Vamos descobrir qual que é o sujeito. Quem assistiu TV essa noite? Ela, que é o she. Então, she é o meu sujeito. Essa é a estrutura do verbo, quando tem um verbo simple past no passado, certo? O verbo watch acrescentou o ed para indicar que ele estava assistindo no passado, certo? Então, eu acrescento o meu verbo. E aí, depois vem o meu complemento, certo? Então, o verbo sujeito, construção, estrutura da oração. Sujeito, verbo e complemento, ok? I wrote a letter last week. Já esse verbo aqui é o verbo escrever, que no presente é write. Quando eu passo ele para o passado, ele muda a forma dele. Então, é um verbo irregular. Então, qual que é o meu sujeito aqui? Quem escreveu a carta semana passada? Eu. Então, eu é o meu sujeito, certo? Vou marcar aqui. Qual que é o meu verbo? Wrote, que é o verbo escrever. Eu escrevi uma carta semana passada, ok? E aqui é o meu complemento, que em português a gente fala predicado, certo? Que é o nosso predicado. Estamos claros? Se vocês tiverem dúvida, vocês mandam pergunta aí no grupo do WhatsApp, que eu faço vídeo chamado ou gravo o vídeo. Vamos lá. Agora a estrutura para preencher o past continuous, que é o verbo que aconteceu no passado e parou naquele passado, né? Foi interrompido no passado. Primeiro vem o sujeito, depois o verbo be no passado, né, que é o verbo to be, que é was ou were, depende do pronome que está acompanhando ele. E
o verbo principal que acrescenta o ing. Vamos aqui a um exemplo aqui, ó. She was watching TV last night. Ela estava, que é o verbo be no passado, assistindo TV noite passada. Ok. Então, quem estava assistindo TV noite passada? Ela. Então, ela é o meu sujeito. Qual que é o meu verbo? Aqui tem o meu verbo be no passado, né? Porque com he, she, it eu uso was. You, we, are eu uso were, certo? Então, eu tenho o verbo be no meu passado e o meu verbo principal, que é assistir, acrescentando o ing, que é no past continuous, certo? Então, a estrutura desse verbo é assim. Aí, aqui tem o meu predicado ou complemento, certo? Agora, nós vamos lá para o portfólio. Eu vou auxiliar vocês a responder a primeira e depois eu vou orientá-los quanto à tradução e algumas questões. Vamos lá. A primeira questão está perguntando o seguinte. Peraí, deixa eu passar para a primeira. Eu postei o postcard, né? Que é aquelas cartinhas de quando a gente viajava, tinha um post, né? Com a imagem do lugar que era mais visitado nas costas, e aí a pessoa escreveu uma pequena cartinha com o endereço. Vamos lá. Read the postcard and put the verbs in parentheses into simple past. Ou seja, leia o cartão postal e coloque os verbos em parênteses no simple past. Agora a gente não vai ler porque na próxima questão a gente vai precisar ler. Então, nós vamos apenas pegar os verbos que estão destacados e vamos transformá-los no passado, como o verbo visit. Visit é um verbo regular, então eu só tenho que acrescentar ed, visit. Se, como que eu escreveria o se no passado? Ele é um verbo irregular, então ele se transforma em so. Verbo querer, verbo go, aliás. Não é querer, verbo go, que é o verbo ir. No passado, ele é irregular, ele se transforma em went. Depois tem o verbo like. Como que é o verbo like no passado? Ele é um verbo regular, então eu só acrescento ed, ok? E like. Eu não vou acrescentar o outro ed para dar duplicidade na vogal, então eu só acrescento d aqui no caso, certo? Tem essa regrinha, estou explicando no vídeo que eu enviei para vocês. Depois o verbo buy, que é o verbo comprar. No passado, bought, eu comprei, bought, ok? Agora o verbo hate, que é o verbo odiar, hated. Esse é um verbo regular, acrescento ed. Verbo be, no passado, lembra que para usar com he, she, it, eu me transformei em was. E para usar com we, you e they, eu coloco were, que é o verbo be. Ok? Agora vamos lá na número 2. Agora leia o postcard, né, de novo, novamente, e responda as questões em inglês. Where was Patrick? Was é o verbo be, verbo ser ou estar no passado. Então, where, que é uma question word que está perguntando onde. Onde estava Patrick? Então, vamos observar aqui, ó. Primeiro lugar, ó.
Quem escreveu a carta foi Patrick. Ele escreveu para quem? Para o Jean, certo? Então, vamos lá. Hello, Jean. I am in London with my family and... Ou seja, onde que ele está? Ele estava em London, que é Londres. Com quem? Com a família dele. Mas aqui não perguntou com quem. Apenas perguntou onde ele estava, certo? Na número 3, marque o X, né? Nós vamos marcar nas questões, nas sentenças que estão corretas. Jean lives London? Foi o Jean que estava em Londres? Ou o Patrick? O que vocês acham? Aqui, Patrick visit Buckingham Palace. Vamos voltar aqui no texto. Ó, and see Buckingham Palace. Então, aqui tá falando assim, e nós vimos, né, o Palácio de Buckingham. Então, será que estaria certo essa questão? O que vocês acham? Aí, Jean bought a souvenir to Patrick. Souvenir é a lembrancinha. Foi o Jean que comprou a lembrancinha para o Patrick ou o Patrick comprou a lembrancinha para o Jean? Quem estava viajando? Patrick was in London with his family. Patrick estava em Londres com sua família? O que vocês acham? Então, vamos voltar aqui no texto, vamos ler a tradução. Ó, eu estou em Londres com minha família e estou bem. Eu visitei muitos museus e vi o Palácio de Buckingham. Eu fui no Park Ride ontem. Eu gostei das árvores, das flores e comprei muitos e fantásticas lembrancinhas. E também uma surpresa para você. Eu odeio o inverno porque está muito frio e chove muito. Mas nós estamos muito felizes por estar em Londres. See you soon. Então, até mais, Patrick. Ok? Então, faça a dedução de vocês. O que vocês acham que eu tenho que marcar? Será que é mais de uma alternativa que eu tenho que marcar aqui? Vamos lá na número 4. A número 4 está perguntando assim: Why did Patrick hate the winter? Por que Patrick odeia o inverno? Ó, I hate the winter because... Por quê? It's very cold and rainy. O que vocês acham? Assim, eu fiz a leitura em inglês, né? Vocês podem responder em inglês e podem responder também em português. Vai da opção de vocês, ok, gente? Se vocês acham que não ficou clara a explicação, vocês mandam para mim a pergunta. Se ficar com vergonha de perguntar, pode perguntar no individual, que eu envio a resposta para vocês, tá bom? Eu explico, eu imprimo uma folhinha para explicar melhor. Qualquer dúvida, pode chamar aqui. Fiquem com Deus.